Amém, queridos? Queridos, algo que Deus tem falado no meu coração esses dias, eu tenho ministrado, acho que foi uma quarta-feira eu falei, eu não consegui estender muito o assunto, talvez eu vou permear um pouco sobre isso também, mas que Deus ainda trabalha apesar de nossas fraquezas. Amém? Que Deus ele ainda olha para as nossas fragilidades e existe um poder de Deus que opera em nossas fragilidades. O Evangelho, queridos, amém, eu coloquei aqui, o Evangelho em sua essência é uma mensagem de recomeço. É uma mensagem de recomeço, ele nos apresenta um Deus que vai reescrever a história, que vai reabilitar os rejeitados, que acolhe os errantes. É um Deus que não trata segundo o merecimento, mas segundo a misericórdia, amém? O Deus que ama antes da mudança. Olha só, tem falado sobre essa questão do amor. Você não entendeu o que é amor até que você se encontrou com ele. Aí agora você começa a entender bases do amor, amém? De um amor verdadeiro, sacrificial. A Bíblia diz que Deus nos amou antes, e a Bíblia deixa bem claro que Ele nos amou primeiro, ou seja, Ele se colocou à disposição para nos amar na ausência de uma resposta que nós poderíamos dar, ou seja, nós não sabíamos o que era o tipo de sentimento por Deus, nós não tínhamos nem ideia do que era se amar, mas Ele, queridos, nos amou. E a gente aprendeu, queridos, e ainda aprende, porque a cada medida que Deus vê as nossas entregas, Ele vai se revelando. Cada vez que você vai entregando parte da tua vida a Deus, mais Ele vai revelar sobre você. Ou seja, mais Ele vai se mostrar. Deus ele se revela na medida das nossas entregas. Amém? Como eu tenho falado um tempo atrás, se você tem orado e tem colocado todo o seu coração, você vai ter uma revelação inteira de Deus. Então, quando eu sou inteiro com Deus, Deus será inteiro comigo. Mas a medida da revelação dele é dentro daquela minha capacidade de compreender, porque senão eu posso surtar. Eu vou surtar, irmãos, se Deus mostrasse tudo para mim. Então é muito bom o que o Senhor faz, aquele desejo de te deixar com a curiosidade de querer saber mais dele. Eu tenho sempre falado sobre isso, eu acho muito interessante. Há um desejo, um anseio, algo que nos empurra para conhecer uma camada de Deus a qual nós não conhecemos. E todas as vezes que nós conhecemos algo do Senhor, que Ele deixa você conhecer dele também, algo de você, daquela velha criatura acaba morrendo. E algo do Senhor acaba criando forma dentro de você. Você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. E é esse processo, é nessa jornada cristã, a qual Deus nos leva, uma jornada relacional, onde se nós entregarmos o coração a Ele, abrimos os compartimentos do coração, o porão, aquelas portas que nós precisamos abrir, Ele entra, Ele põe as coisas no lugar, Ele organiza, queridos, amém? Ele limpa, Ele cura, Ele sara, e a nossa alma sempre vai se inclinando, porque a memória faz isso, né? Na verdade, a memória lembra aquilo que ela ama, e quando nós amamos, nós queremos mais dele. Mais da presença dele, e esse é o mistério, esse é o lugar a qual a gente nunca vai descobrir na sua totalidade, amém? Deus ele se revela com aqueles que realmente têm a vontade de querer conhecê-lo. Você não vai no campo de perceber, eu não quero perceber Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero mergulhar na sua vontade para saber o que Ele quer de mim, porque Ele vai me lançar um propósito. Isso é interessante. Porque agora eu saio de um lugar e cumprir uma tarefa e vou realizar um propósito que está de acordo com aquilo que Ele escreveu, uma história que está escrita sobre mim. Antes dos meus dias existiam, tinha as linhas escritas sobre o meu respeito, começo, meio e fim, a qual eu não conheço. Então eu estou em busca desse livro, ou seja, conhecer a minha história, aquela que está, amém, dentro do plano divino dele. Então Ele não está tentando fazer que com você dê certo. Você é um resgate, amém, de um propósito que nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? Só que a gente já poderia acabar a mensagem. Então o Evangelho, em sua essência, é uma mensagem de recomeço. E sabe o que eu vejo para esse tempo? Eu vejo que a gente está vivemos um tempo em que a gente vê a fé muitas vezes diluída, com discurso performático, embaladas em formatos prontos. Mas o Evangelho, queridos, amém, é uma encarnação, é um modo de vida, é mais do que um conjunto de convicções. Olhar para a espiritualidade não é um produto a ser definido, irmão, não é isso. A espiritualidade é a experiência que se materializa no cotidiano, no gesto que acolhe, na palavra que reconcilia e na escuta que cura. E o Senhor nos convoca, queridos, amém, a viver o verdadeiro Evangelho e não manipular por interesses próprios.
toda a mensagem que liberamos, de toda a palavra que proclamamos. Ele é um anseio, ele é um desejo. Como o salmista diz, eu acho interessante, não é poético, eu não quero te levar para o lado emocional, mas racional. Ele diz: de manhã eu me levanto e eu me procuro. Ele está dizendo assim: meu coração anseia por algo a qual eu não posso ficar sem a sua presença. De manhã eu estou à procura de alguma coisa e meu coração anela, a minha alma se inclina a um lugar de fonte. Não podemos ficar mais longe da sua presença. Não podemos ficar mais longe da sua presença. Nós queremos isso. Um texto que saltou no meu coração, hoje eu estava pensando, a gente às vezes repete algumas coisas, mas é muito bom a repetição. Muito bom para a gente lembrar o interesse que ele tem conosco. Abra comigo Lucas, capítulo 15. Uma vez, nunca vamos esquecer essa mensagem, eu preguei acho que umas 15 vezes assim, eu fui convidado para pregar as igrejas, eu pregar essa mensagem. Então, Lucas capítulo 15. Irmãos, lembrando daquela mensagem que eu tinha falado de quarta-feira, que Deus ele usa as fragilidades nossas fraquezas para operar segundo a sua vontade. A fragilidade denuncia uma dependência. Bem? Então eu tenho falado um tempo atrás, ele me ama apesar das minhas fraquezas. Então a lista dos meus apesares não tem fim, mas ele ama apesar de nossas fraquezas. Apesar de nossas falhas, tem um amor que nos abraça. E sabe por que a gente fica desconfortável? Sabe por que a gente fica desconfortável com isso? É por causa de um amor puro que abraça as suas fragilidades. Por isso que tu fica todo errado. Por que a gente fica assim, desconfortável, pastor Antônio? Por quê? Porque é um amor perfeito, abraçando a imperfeição sem sofrer nenhum dano. Ele tem o poder de moldar a nossa vida, corrigir o nosso curso sem sofrer nenhum tipo de modificação do seu amor. Continua sendo justo sobre o injusto. Nos batiza isso. Um Deus que opera apesar de nossas fraquezas. Lucas capítulo 15, no versículo 11, fala da parábola do filho perdido. Eu acho interessante isso aqui. Eu acho isso aqui uma vez mexeu comigo, irmãos. Continuou Jesus, um homem tinha 2 filhos, o mais. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu com tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá ele desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que mandou para o seu campo cuidar do quê? A fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens ou com as vagens, amém, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: agora, bora para a mensagem. Quantas vezes nós caímos em si? O interessante desta mensagem, queridos, o que me chama a atenção aqui, é que ele caiu em si. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu vou me pôr ao caminho de volta e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir se levantou-se e foi para o seu pai. E a Bíblia diz que, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho que lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçem os pés nele. Tragam um novilho gordo e magro, aqui rolou já um churrasco. Vamos fazer um churrasco e vamos nos alegrar.
pois este meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o regresso dele. Meu Deus, que história. Eu nem vou entrar no detalhe do outro filho que ficou em casa e que realmente mostrou que o excesso de bondade revelava realmente a sua identidade. Uma coisa que um tempo atrás eu falei, foi um discipulado, eu disse. Ele tinha o direito, porque a palavra de Deus deixa bem claro que ele falou assim: Pai, me dá aquilo que me pertence, aquilo que é do meu direito, ou seja, eu tenho o conhecimento daquilo que já é meu por direito. E a palavra de Deus diz que o Pai deu a ele. E o que eu vejo, um jovem, um homem com autoridade, sem maturidade, criador do seu próprio chiqueiro. Porque ele estava naquele lugar onde os porcos estavam. Ele tinha autoridade, mas ele não tinha maturidade. E toda autoridade sem maturidade te leva ao lugar. Ou seja, levou ele a criar o seu próprio chiqueiro. Ele tinha autoridade, mas não tinha maturidade. O interessante é que a palavra, no decorrer disso, que ele cai em si. Depois que ele entra no campo da necessidade, que ele vê a urgência, que ele deseja aquilo ali que os porcos estavam comendo, ele cai em si. Ou seja, quando ele está na sarjeta, ou quando ele está no fim do poço, ele diz assim: cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou trazer na memória aquilo que eu amava. Ele lembra. O próprio Espírito leva ele a um campo de lembrança, dizendo: ó, da onde você saiu, como você estava, como você se encontra agora. Não vi alguém falando com ele, mas a sua própria voz da consciência, a qual não foi ignorada. Ele olhou para ele mesmo. Eu coloquei aqui: a maior dificuldade não é assumir que erramos, é assumir que precisamos mudar. Porque é fácil eu dizer: errei. Mas a minha dificuldade é assumir que eu preciso mudar. Então ele olha para si. Eu acho interessante: mudar é morrer, mudar é deixar de existir, inexistir é deixar de ser. Eu era aqui, passo a não ser mais o que eu era, e sou uma nova criatura. E uso os velhos fundamentos daquilo que eu não era, para saber que eu não devo mais andar ali. E sobre esse novo que eu construo, tiro base daquilo que era incorreto. Então ele volta para casa. Parece até poético, porque a palavra de Deus, o pai estava esperando. Eu gosto muito disso, porque segundo os estudos diz que se um filho da casa, alguém da casa, abandona a casa, desrespeita o pai, ele está sendo digno de ser apedrejado. Eu acredito que seria um campo muito extensivo, grande, talvez a fazenda aqui, um baita de um campo onde havia muitas plantações, e talvez no meio daquelas plantações, homens que estavam trabalhando a serviço do seu patrão, e o pai da janela. E quando aquele jovem se apresenta no portão e começa a entrar, os trabalhadores têm o direito de pegar pedras e jogar nele, porque ele é um traidor. Mas a Bíblia diz que o pai vai de encontro a ele, dizendo assim: meus escravos, meus servos têm direito de alguma coisa aqui. Eles podem fazer isso, mas antes que as pedras chegam, eu vou de encontro a ele. O pai sabia que o filho ia retornar depois de um processo de carícia. Eu coloquei algo interessante aqui: os erros não são o fim, os erros são as lições. E nos ensina, os erros são as lições. E a Bíblia nos ensina que mesmo quando a gente não quer aprender, a gente aprende, né? A Bíblia está sempre nos ensinando: mas hoje eu não quero aprender. Vai aprender, todos os dias. Então os erros não são o fim, são as lições. E às vezes a escola da dor é o único caminho para a maturidade. Assim, se estivermos dispostos a escutar, a refletir, a reconhecer aonde nós vamos tropeçar, aonde tropeçamos, somos capazes de evitar os mesmos buracos. E a pergunta a se fazer: vocês têm evitado o mesmo buraco? Têm deixado de cair no mesmo? Eu aprendi uma coisa com isso, que a sabedoria ela não nasce apenas da reflexão, mas também de uma experiência, quando aprendemos com os nossos equívocos.
estou numa imensa sala, numa sala de aula. Eu estou numa imensa sala de aula. Eu estou aprendendo todos os dias, mesmo não querendo aprender. A vida tem algo a me ensinar. O reino tem algo a me revelar. Então a sabedoria, ela não nasce apenas da reflexão, mas também da experiência. Quando aprendemos com os nossos equívocos, eles deixam de ser fracasso e vão se tornar um degrau. A capacidade de reconhecer as nossas limitações é o primeiro passo de superar. A capacidade, amém, queridos, de reconhecer as nossas limitações é o primeiro passo para superar. A Bíblia diz que ele cai, ele olha para dentro de si. E eu acho que talvez a maior dificuldade dessa geração, que vive pelaquilo que é aparente, ou seja, presa naquilo que é aparência, porque a cultura nos leva a olhar para a aparência e para resultados, não para uma transformação interna, amém? Que é onde o que é visto é fruto, porque não são os talentos a qual Deus está escrevendo, são os frutos que nós realizamos, são os nossos frutos que estão sendo vistos. A Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelos seus frutos, então eu posso ser um homem talentoso sem fruto. Deus não está interessado no meu talento, mas nos frutos. Aonde eu chego, amém, estou revelando, estou materializando, estou vivendo exatamente um propósito. Amém? Ou seja, suprindo a necessidade do ambiente com aquilo que eu fui chamado para fazer. Não para realizar. Porque a gente está preocupado muitas vezes em realizar, esquecemos de ser, amém, de gerar o fruto. Deus tem falado forte no meu coração. Eu não te chamei para você realizar tarefas. Eu chamei você para ser um carteiro de amor do meu evangelho ao coração desconhecido. Eu chamei para você ser luz, para ser sal. Eu acho que a gente se perde em partes aí. A gente vive cumprindo tarefas e esquece dos frutos. Então a gente precisa ter essa capacidade de olhar para si. Eu tenho que falar sobre isso. Mudar é morrer, irmão. Mudar é deixar. Meu Deus, é não querer ser. Eu acho interessante que eu coloquei aqui Efésios, sabe comigo Efésios capítulo 4, versículo 17? Talvez boa parte dos nossos fracassos seja aqui. Efésios capítulo 4, versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Às vezes é mais fácil se juntar a uma causa e vestir um rótulo, culpar o mundo, do que fazer as pazes com o silêncio interior. Falar, meu Deus, Jesus. Às vezes é mais fácil fazer isso, é mais fácil juntar a uma causa e vestir um rótulo, culpar o mundo, do que fazer as pazes com o silêncio interior, ou seja, ouvir o que Ele nos pede para mudar. Existe uma voz, amém, que está sendo silenciada pela nossa arrogância. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: sendo assim, eu vos afirmo no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que viviam o quê? Na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, na vaidade do pensamento. Diversas vezes as mudanças não acontecem porque estamos presos à vaidade dos nossos próprios pensamentos. No mundo a qual nós estamos vivendo, que a força, queridos amigos, que recebe aplauso, ou seja, a fraqueza, ou denunciar fraqueza, ou denunciar fragilidades, amém, não ganha sucesso. O mundo nos pede para ser forte. Eu acredito que esse lugar de denunciar fraqueza, ou seja, esse lugar de cair em si mesmo, saber que precisa mudar, amém, é um caminho de humildade que poucos caminham por causa disso. Eu acho interessante o que está escrito nessa carta. Ele diz assim, ó, sendo assim, eu vos afirmo no Senhor, insisto, para que você não venha mais viver como o gentio está vivendo, na inutilidade, ou seja, na vaidade dos seus pensamentos. A vaidade do nosso pensamento nos tira a simplicidade do Evangelho, que nos muda todo dia, que leva você a olhar para você mesmo, antes de olhar para o outro, ou seja, você, amém, se olha no espelho e vê o que você precisa mudar, porque você mudando será uma luz, aonde não é luz, amém, irmão? Talvez seja esse lugar que a gente precisa frequentar mais vezes. O lugar, amém, do silêncio.
o maior sinal de maturidade talvez seja isso. Trocar a necessidade de ter razão pela vontade de crescer. As pessoas, elas não mudam quando são forçadas, mas quando estão prontas a abandonar o que pensam que são. Sabe o interessante? Porque ele não precisaria falar de fraqueza, mas ele, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, ele fala além de fraqueza. Ele disse: eu pedi, eu roguei a Deus. Eu disse desse espinho, ele me colocou um espinho, eu estava rogando, ele disse que a graça é suficiente. Agora Paulo põe para fora as suas fragilidades. O cara escreveu a maioria do Novo Testamento, irmão. E agora ele põe que até ele tem suas fragilidades, agora ele nos ensina a lidar com as fragilidades. E o próprio Espírito estica ao coração, dizendo: sua fraqueza, com clareza, denunciada para mim, não muda, Paulo. É quando você olha para você mesmo e sabe que você está andando num caminho de dependência, que eu sou esse lugar para você. Então esse filho, ele entra, queridos, amém, num processo de olhar para si. Ou seja, ele começa a olhar para dentro de si. Mas ele entra no campo da indignação, ou seja, no campo de que ele não é que ele é indigno, ou seja, eu não sou merecedor. Cara, um caminho de misericórdia é estendido para todo coração humilde que reconhece as suas fragilidades. Deus diz que ele além se apresenta, ele está perto daquele que tem o coração contrito, quebrantado. Ou seja, daquele que está fácil de acessar. Ele não entra no campo de razão, defendendo as suas causas e todo o pecado que ele gera, o que ele faz, há uma justificativa para se apoiar. Não. Ele se desprende de si mesmo, desprendimento. Ele olha para dentro de si e diz: cara, olha, eu vim parar pelas decisões precipitadas e a vida irresponsável que eu estava vivendo com humanidade sem maturidade, por causa da vaidade do meu pensamento. Estou colhendo coisas que eu não queria colher. Então ele cai agora. E ele toma um caminho de volta. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da palavra de Deus no nosso coração. Não importa. Se o teu coração estiver quebrantado diante dele, se você cair em si, reconhecer suas falhas, chegar diante dele e dizer assim: Deus, os cacos não são os outros, sou eu. Eu achei que o problema era o outro, não. Sempre fui eu. A Bíblia diz que ele chega aqui em um caminho de volta, e o interessante é que ele vai montando na cabeça dele qual é o projeto, amém, a qual ele poderia aplicar ao pai dele. Ou seja, pai, eu vou andar no campo da humildade até o fim da minha vida. Ele começa, Marquinhos, a dizer: eu vou para a casa do meu pai, talvez eu consiga um serviço lá. Está construindo esse lugar. E aí o pai, queridos amém, o surpreende, ou seja, gera, queridos amém, nele um caminho de esperança. Mostra para ele que ele é um filho, que apesar das decisões precipitadas e equivocadas, ele aprendeu com os erros. Agora vem, é muito interessante. Deus permite algumas coisas para que você possa amadurecer, porque talvez só passando por isso você vai aprender. Amém, queridos? Por que Deus faz isso? Eu tenho sempre falado sobre isso. Ele é aquele que desenha, ele é aquele que faz tudo. Ele está, Deus, é o triunfo da arte de Deus. Permitir certas coisas, amém, para que nós venhamos amadurecer. Alguns não aplicados, algumas ausências, mas para quem é maduro entende que até no silêncio são lugares onde as palavras estão amadurecendo. Enquanto ele aguarda, também seu coração aceite, se anseia por Deus, se sente por Ele. Então, até nesse extenso silêncio, ele sabe que é um lugar onde as palavras estão amadurecendo. Não é por falta daquilo que Deus não quer dizer. É um lugar para que você caia em si mesmo e desconstrua o que você construiu para ser, a qual você não foi chamado para fazer. Ele pega um caminho de volta. Não. Ele abraça. O pai abraça ele. Cara, diz assim: cara, olha só, meu filho estava louco, vamos partir o churrasco. Vamos fazer uma carne digna. O filho em casa, sem saber que era filho,
só realizando tarefas, não desfrutando da bondade do que o Pai tinha, questiona. Eu estou contigo aqui, Pai, a vida toda. E se até o Senhor não me deu nenhum novilho para mim poder fazer um churrasco com os meus amigos, e o Pai disse, meu Deus, quando tu vai parar de entender que você não está aqui para cumprir tarefas, você é filho, tudo que eu tenho é teu. E talvez boa parte de nós estamos em algum lugar dessa história. Somos aqueles que caímos em si, mas tomamos um caminho de volta, porque um caminho de esperança de estar pronto para que a gente venha andar e reconciliar com Deus. Ou talvez somos os que estamos dentro da casa e não entendemos que temos um Pai que nos deixou à vontade para desfrutar daquilo que Ele nos deu. Amém? Então eu não sei onde nós estamos, eu sei qual filho você é. Mas sempre nós olhamos para essa história interessante que você pode fazer a narrativa dela, você vai se encaixar em algum lugar dela. Naquele que foi ou naquele que fica. E certo comportamento você tem. Deus tem falado forte no meu coração. Vocês não acessam, você não acessa porque você não quer. Ou seja, porque você não tem interesse de acessar. Porque Deus tem muita coisa a nos mostrar, a nos dar, dentro da sua vontade. Mas isso quer uma entrega, uma confiança. No começo, Ele quer nos levar para esse lugar. Jesus quer nos levar para esse lugar, queridos. Eu coloquei algo interessante aqui, que eu queria ler com você. Deus é bom, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma coisa que eu liberei quarta-feira, que eu queria reforçar a fragilidade do universo, a rigidez. E um ponto-chave é que a fragilidade é algo, não é algo a ser rejeitado, a fragilidade, mas é algo que Deus habita. O que bloqueia a ação de Deus em nós não é nossas fragilidades, mas a rigidez, o orgulho, a autojustificação. São as rigidezes que impedem Deus de trabalhar em nossas fragilidades. Nossas fragilidades não afastam Deus. Suas fragilidades não ofendem a Deus. Porque em meio às suas fragilidades e fraquezas ainda existe um poder de Deus que opera. É nesse lugar, vamos continuar. Naqueles momentos que nós estamos mais fracos, onde existe um poder querendo operar. E o que impede esse poder de operar são as nossas rigidez, nossa autojustificação. Nós queremos defender as nossas causas sem se humilhar. Você tem um caminho de reconhecer. Esse filho nos ensina uma coisa: ele volta para casa e chega a um ponto, amém, onde a humildade é expressada em suas palavras. Ele disse: Pai, não sou digno, pequei contra o céu, pequei contra você. Ele está dizendo: eu reconheço o nível de lugar que eu cheguei pela minha má escolha, minha falta de responsabilidade, ou seja, uma maturidade, Pai, que me faltou no meio daquela autoridade que eu tinha. Ele chega e disse: Pai, eu pequei, eu errei. E ele reconhece. Ele não fica justificando o seu pai, dizendo: ah, pai, mas o senhor deveria dizer que eu ia bater a cabeça. O senhor poderia ter me dito que eu ia errar. Não. Ele não vai impedir que você faça as decisões. Não, irmão. Ele contribui com as nossas decisões, mas ele não vai mexer nas nossas colheitas. Amém? Ele não mexe. Pode ter certeza disso. O Senhor nos dá uma liberdade, e a liberdade não é para fazer aquilo que queremos fazer, mas é aquilo que nascemos para fazer. E essa liberdade nos dá a autoridade de semear o que queremos, mas nós entendemos que nós vamos colher aquilo que semeamos. Então ele não pode impedir a colheita, queridos, amém, mas ele pode nos dar a nutrição daquilo que semeamos. O que a gente não pode fazer? É andar na vaidade dos nossos pensamentos, achando que nós temos que convencer a Deus que nós estamos certos. Irmão, da onde tu botou isso na tua cabeça? Você tem que convencer a Deus que você está certo. Não, você tem que mudar a tua cabeça para entender o que Deus quer de você. Amém? Aí eu vou orar, vou insistir com Deus. Irmão, nossas emoções não se converteram. Deus não tem compromisso com as nossas emoções. Ele tem responsabilidade com o nosso propósito. Você está entendendo? Ele nos deu uma palavra para que nós venhamos gerenciar as nossas emoções. Então eu tenho sempre falado isso, eu gosto de repetir. Pegue a palavra como rédea para gerenciar as suas emoções, porque se você não gerenciar ela por meio da palavra, ela vai te levar a um lugar desconfortável.
tenho uma responsabilidade contigo, não com os seus sentimentos. Eu tenho uma responsabilidade com o propósito que eu te chamei para você andar. Deus tem uma palavra, e Deus tem falado algo muito interessante ao meu coração esses dias. Ele diz: Israel, a boa vontade. A boa vontade de Deus. Existe uma boa vontade de Deus que pode ser alcançada a mim pela posição que vamos tomar. Com certeza, ela precisa ser contribuída pelo amor que vem das suas escrituras. Amém? Existe uma boa vontade a qual Deus nos dá todos os dias para abraçar. E nós muitas vezes não desejamos abraçar a boa vontade. Ela precisa ser abraçada com amor, com convicção, com fé. Mesmo na ausência das certezas. Porque a fé é acreditar antecipadamente. Esse jovem chega nesse lugar. Existia uma boa vontade a qual ele abriu mão. E que estava se apresentando para ele novamente. No momento que ele olha para dentro de si. Que é o primeiro passo de recomeço. Olha para mim. Porque a boa vontade vai aparecer de novo. Talvez esse caminho de volta é um caminho de solidão. É um caminho de, eu gosto muito de falar de um silêncio extensivo, mas é onde as palavras vão amadurecendo, onde você começa a pensar. Aonde você errou e fracassou. E você vai refletindo para que você não caia nos mesmos lugares, você vai mudando. O Pai chega, amém, se apresenta e dá para ele mais uma oportunidade de recomeço. Se hoje, nesse dia, escuta que eu vou falar para você, se hoje, nessa semana, se hoje, nesses dias, você falhou, você errou, você disse assim: pastor, olha, eu enfiei o pé lá, eu desliguei, eu falhei, eu quebrei tudo, meu Deus, eu não sou digno, você está no lugar certo. Ainda bem que esse está no teu currículo. Imagina se você achasse o direito. Você não tem direito, isso é nosso. Pastor, nós não temos direito. Nós não temos. Quando você chega nesse lugar, existe um novo recomeço. E Deus está dizendo: amanhã eu posso escrever diferente, se você abraçar a minha boa vontade. Amanhã eu posso fazer diferente, se você não se deixar levar pela vaidade dos seus pensamentos. Eu posso ser o Deus do teu coração, todos os dias, e não só nos cultos que você tem. Eu posso ajudar você a governar a sua vida. Eu posso ajudar você a desprender aquilo que você precisa desprender, abrir mão. Às vezes a gente está preso, eu acho muito interessante sobre isso, nós temos tempo nos ajuda. Às vezes a gente está preso, é que nem aquele macaco que coloca a mão dentro daquela armadilha para pegar a fruta. Só que ele não consegue tirar a mão, porque alguém está com a sua mão fechada. E ele, para se desprender daquilo, ele precisa abrir mão. De quantas coisas a gente está preso porque não queremos abrir mão. Nós sabemos o que nos prende, o que nos afasta de Deus. Estou falando com gente madura aqui. Todo mundo sabe, todo mundo conhece esse lugar. Esse lugar a qual nós evitamos de estar, de viver, de conviver. Um lugar que nós devemos acordar todos os dias e dizer assim: o que hoje eu preciso matar na minha vida? O que hoje eu preciso deixar na minha vida? O Evangelho não veio para te promover, veio para te dar uma oportunidade de você ser melhor do que você foi ontem. Então não tem a ver com ganhar, tem a ver com perder, com deixar, para encontrar a verdadeira vida. É se perder a vida, deixar de ser, de existir, de querer. É abrir mão de estar certo para querer estar junto. É amar sem querer recompensa, sem somar os custos. É dar sem esperar. O interessante das bem-aventuranças não é para alguém que está convertendo, irmão. É para quem já converteu. As bem-aventuranças está falando de alguém que já faz parte do reino. Abra comigo Mateus capítulo 5. Eu nem ia falar bem agora, fez tudo certo. Só falta eu ter errado agora. E aí o Espírito Santo diz: errou. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. Não está falando de alguém que está a caminho de uma conversão. Está falando de alguém que já responde
como cidadão do reino. Você está aqui comigo? Está aqui comigo, irmão? Você está falando de alguém que já está correspondendo. Olha só o comportamento, a atitude. Olha as características de alguém que pertence. Vendo Jesus, Mateus capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou os seus discípulos, aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles pertencem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão santificados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, não pelos seus próprios interesses. Uau! Por minha causa. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa me insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegres, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. As bem-aventuranças não é para quem está entrando e está querendo aprender alguma coisa. As bem-aventuranças é a resposta de quem já pertence. Vou repetir. Isso aqui é característica de quem já é do reino, quem já entendeu o lugar. Já está vivendo isso. Já estou vivendo essas bem-aventuranças. Para tudo ele tem uma resposta. Ele tem respostas da pergunta que a gente vai fazer. Ele está em busca de quê, irmão? Esse caminho em si não leva o pastor a convencer você. Por isso que eu estou dizendo, eu não posso fazer você atravessar essa ponte. Só posso dizer que quando você cai em si, você começa a olhar para você mesmo, desconstrói razões que vão defender as suas justificativas. Teu coração, amém, é quebrantado diante de Deus. Você vai pegar o caminho de misericórdia, que as suas fraturas, as suas fragilidades, o poder está operando. O amor vai te abraçando, vai curando as nossas imperfeições. Somos aperfeiçoados. Hoje eu fui transformado. A palavra veio de encontro ao meu coração. Eu não coloquei ela num campo de reservas, não, para falar numa mesa. Eu trago ela para as minhas realidades e vivendo ela, queridos, amém, para que o poder possa me aperfeiçoar. Porque Paulo deixa bem claro em nós, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus. Existe um poder que está vindo sobre o nosso coração quando olhamos para nós mesmos. Olhamos para nossas fragilidades, para aquilo que nós queremos. Eu coloquei aqui, Deus nunca nos prometeu uma viagem calma, mas uma chegada tranquila. Amém, queridos? Certo. Tribulações. Quem está no mar de tribulação? Aí eu estou. Deixa eu só lembrar você, Jesus está na ponta do barco, dormindo enquanto você está desesperado. Nós vemos esse mar de tribulação, mas Jesus está no nosso barco, né, queridos? O importante é que ele esteja no barco, mesmo que eu esteja passando pela tribulação. Porque até no meu desespero, Jefferson, ele vai responder. Ele vai olhar e vai dizer. Então Deus não tem medo das nossas fragilidades, pois nelas o poder repousa. E a graça só se tornou doce para esse homem porque ele conheceu o desespero. A graça só é doce para quem conhece o desespero. Eu gosto muito disso. Irmão, ele viveu a vida irresponsavelmente, mas agora ele volta. Vamos colocar de pé.